Vamos voltar da pausa do cafezinho do WhatsApp e nós paramos falando sobre controle repressivo realizado pelo judiciário. Nós paramos para iniciar o controle repressivo realizado pelo judiciário na nossa pausa do cafezinho. Esse controle repressivo nós temos no artigo 102.1A da Constituição e nós temos o artigo 97 da Constituição. Lembrando que, vamos voltar para o nosso quadrinho. O controle de constitucionalidade, nós temos o preventivo e nós temos o repressivo. O preventivo, vou cansar de falar isso para vocês, que é para ficar gravado. O preventivo, legislativo e executivo. O legislativo pelas CCJs, Comissão de Constituição e Justiça, e o do executivo através do veto jurídico ou veto presidencial. E o repressivo, a regra, é o judiciário, que é o que nós estamos vendo agora no artigo 102 da Constituição e 97 da Constituição. E nós já vimos a exceção, que é o legislativo, que é quando há a medida provisória, uma edição de medida provisória, que a partir da sua edição já vai para análise, para a sua aprovação ou revogação, que seria feito o controle repressivo do legislativo, que é uma exceção, e quando é por delegação, que é por delegação, foi uma lei delegada do Congresso Nacional ao chefe do Poder Executivo, onde essa lei ela é inconstitucional. Como ela é inconstitucional, o Poder Legislativo pode fazer um controle repressivo, que é uma via de exceção. Tudo bem? Agora vamos estudar a regra. A regra, nós temos o que está no artigo 102.1 da Constituição e nós temos o que está no artigo 97 da Constituição. O do artigo 102.1 da Constituição, antecipando, é o via de ação. Afirma competir ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, através da ação, por isso que é via de ação, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo. Ou seja, essa é a via de ação, é o normal, é a regra. E nós temos o artigo 97. O artigo 97 é a via de exceção. A via de exceção, a possibilidade do controle difuso também aos tribunais, estabelecendo, porém, uma regra. Nós vamos estudar essa regra. Ao afirmar que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Esta aqui, a via de ação, eles vão analisar a lei em abstrato. Intenta-se a ação direta de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade para verificar a inconstitucionalidade da lei em abstrato. Eles vão analisar a lei não em um caso concreto, mas a lei como a norma. Eles vão estudar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da lei em si, em abstrato, em qualquer outro caso. A via de exceção, isso já vem até no estudo da inconstitucionalidade das leis norte-americanas, tem um caso concreto. Você está analisando o caso concreto e, em sede de preliminares, você vai estudar a inconstitucionalidade da lei. Você está pedindo a declaração de inconstitucionalidade daquela lei, mas ela é em caso concreto e não em abstrato. Quando é em abstrato, ela é via de ação, que é o artigo 102.1A da Constituição. Em concreto, é o artigo 97 da Constituição, que isso aqui é o controle difuso. Outro nome que nós temos. Aqui está o controle concentrado e aqui está o controle difuso. Controle difuso. Neste nosso bloco, nós vamos estudar o controle difuso de inconstitucionalidade. O concreto, nós vamos para as aulas seguintes, que nas aulas seguintes nós trataremos da ADC, da ADIM ou ADI. Aqui nós vamos tratar do controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso também conhecido como aberto. É um controle por via de exceção ou defesa. Caracteriza-se pela permissão a todo e qualquer juiz ou tribunal realizar, no caso concreto, análise sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico com a Constituição, como eu disse anteriormente para vocês. Nós não vamos analisar a lei em si, nós vamos analisar um caso concreto. E uma preliminar, que você está alegando que determinada matéria, ela é inconstitucional. Determinada lei que está sendo apreciada, ela é inconstitucional. Importante ressaltar que a via de defesa poderá ser utilizada também através das ações constitucionais do habeas corpus, do mandado de segurança e ações ordinárias, não sendo possível, porém, utilizar
o habeas corpus como via adequada para obter a declaração concentrada de inconstitucionalidade de lei em tese. Vamos tentar dar um exemplo para vocês. Digamos que existe determinada lei tratando sobre algum procedimento licitatório no seu estado. Aí vocês intentam um mandado de segurança pedindo que a sua habilitação para concorrer a determinado procedimento licitatório, alegando uma flagrante inconstitucionalidade de uma lei estadual, no caso a gente está falando da licitação estadual, sobre aquela matéria. Então você primeiro está tentando o seu mandado de segurança para você ter o direito a concorrer alegando a inconstitucionalidade em uma sede de preliminares. O que você pode usar essas espécies constitucionais, essas ações constitucionais para isso. O que você não pode utilizar no caso, o habeas corpus ou mandado de segurança, é para haver um controle concentrado. O controle inabstrato, sim. O controle por via de exceção, caso concreto, sim. O controle inabstrato, não. Você não pode utilizar o habeas corpus ou mandado de segurança para você procurar o controle concentrado. Por quê? Porque o controle concentrado existe as ações específicas. Nós temos a DIN, a DI, a DC. Você pode utilizar essas ações constitucionais para ver o seu caso concreto, em caso concreto, para ter a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei no seu caso, e ele vai fazer o efeito inter partes ali. Nós veremos mais à frente os efeitos da declaração de inconstitucionalidade difuso. Questão do artigo 97. O que é essa questão do artigo 97? A lei estende a possibilidade do controle difuso também aos tribunais, estabelecendo, porém, uma regra ao afirmar que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos seus respectivos órgãos poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A questão do artigo 97 é essa, a declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo estatal só pode ser declarado pela voto da maioria absoluta dos seus membros. Só. A declaração de inconstitucionalidade só se tiver o voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal, ou onde houver dos respectivos integrantes do órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário, em respeito à previsão do artigo 97. O Supremo, porém, entende excepcionalmente dispensável a aplicação do artigo 97 nesses seguintes casos. Qual é a regra? A regra é: só pode haver a declaração de inconstitucionalidade difusa através do artigo 97, se houver a voto da maioria absoluta dos membros do tribunal. Por quê? Você está entrando em uma via de exceção, você está analisando o seu caso em concreto pedindo declaração de inconstitucionalidade da norma. Em regra, seria através do controle concentrado de uma das ações específicas, a DI, a DIN, a DI ou a ADC, ação de declaração de constitucionalidade ou declaração de constitucionalidade. Essas seriam as espécies. Em caráter difuso, por via de exceção, tem que ter a questão do artigo 97, que é o voto qualificado, tem que ser o voto da maioria absoluta. Somente dispensável este quórum quando existir anterior pronunciamento da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ou existência no âmbito do tribunal em relação àquele mesmo ato do poder público de uma decisão plenária que haja apreciado a controvérsia constitucional, ainda que desse pronunciamento não tenha resultado formal reconhecimento de inconstitucionalidade de regra ou questionado. Digamos que houvesse um outro caso. Vamos botar assim, um outro caso por via de exceção que foi declarada a inconstitucionalidade daquela lei determinado ato normativo. Aí vai haver um outro julgamento sobre determinada matéria. Isto aqui seria uma das causas onde seria dispensável o voto qualificado da totalidade, da maioria absoluta do membro. Maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal. Em regra, é necessário ao voto da maioria absoluta. As exceções em pronunciamento anterior do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade daquela lei ou um julgamento anterior. Aquele mesmo ato do poder público de uma decisão plenária, tem que ser outra decisão plenária, que haja apreciado a controvérsia. Então, se já tiver julgamento anterior, seja pelo Supremo, seja pelo Tribunal, sobre aquele determinado ato, não há a necessidade, aliás, é dispensável o voto qualificado da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal. São as duas
dispensas que foram decididas pelo Supremo a respeito. O Supremo Tribunal Federal, decidindo um caso concreto, poderá incidentalmente declarar por maioria absoluta de seus membros a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. A partir disso, poderá oficiar o Senado Federal para que este, nos termos do artigo 52 da Constituição, através da espécie normativa resolução, suspenda a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, houve controle difuso. O Supremo declarou inconstitucionalidade. Mas e aí? O Senado poderia fazer alguma coisa para expurgar esta lei tida em controle difuso de constitucionalidade do ordenamento jurídico legal? É isso que a gente trata aqui no artigo 52 da Constituição Federal. Ou seja, vamos repetir. Uma lei, ela foi tida como inconstitucional, em caráter difuso. Primeiro, por que tem essa diferença? Porque se fosse em caráter concentrado, o judiciário já diria que ela, em abstrato, é inconstitucional e já ia expurgar do nosso sistema legal. Agora, analisando-se em caráter difuso, onde a lei está sendo examinada em caso em abstrato, em concreto, você tem um caso, você tem uma determinada ocorrência, onde você está questionando não a lei em abstrato, mas a lei no caso concreto. Em sede de preliminar, você está pedindo a inconstitucionalidade daquela lei. Então, isso é em caráter difuso. Quando o Supremo Tribunal Federal ele discutir sobre isso e decidir incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei por maioria absoluta de seus membros, ele vai mandar, através de uma resolução, ele vai mandar para o Senado. Onde o Senado, aí se tem uma discussão na doutrina. Isso é um ato discricionário ou é um ato vinculado? Onde o Senado vai verificar aquela decisão e aí, para alguns, é um ato vinculado, que ele já devia mandar expurgar do sistema legal, e para outros é um ato discricionário, onde o Supremo já se manifestou que é um ato discricionário, onde o Senado verifica aquele caso que foi decidido, acerca em controle difuso de constitucionalidade, que foi declarado aquele ato legal, onde ele poderá expurgar do nosso sistema legal ou não. A finalidade desse expurgo é transformar em erga omnes, ou seja, para todos, os efeitos intrapartes. Por quê? Porque quando é em caráter difuso, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de uma lei, ela é interpartes. Ela só é erga omnes quando ela é feita em caráter concentrado, através de uma ADIM, de uma ADC. Então, em caráter difuso, ela só tem efeito entre as partes que estão ali pleiteando determinado direito. Logo porque, reiterando novamente, é em sede de preliminar que você pede a inconstitucionalidade da lei em caráter difuso. A declaração é realizada perante o julgamento de um caso concreto pelo STF, bem como em suspender os efeitos da lei eivada para que não mais continue prejudicando a segurança jurídica. Ou seja, o Supremo julgou um caso concreto onde ele disse que determinada lei é inconstitucional. Só que foi em caso concreto, não foi em abstrato, foi em caráter difuso. Ele manda para o Senado Federal. Senado, publique aí uma resolução, publique aí um ato, tire essa lei inconstitucional do nosso sistema legal. Resolva logo essa pendência. Já que não foi proposto nenhuma DIN, nenhuma ADC, ele julgou, já disse que é inconstitucional, tira. Bom, para alguns doutrinadores, o Senado deveria tirar. Mas para outros não, e para o nosso Supremo também não. Isso é discricionário. O Senado pode ou não tirar. O regimento interno do Senado Federal, isso aqui eu botei só para fins didáticos. Não precisa vocês aprofundarem esse estudo e nem gravar isso daqui. Mas é para vocês saberem. O regimento interno do Senado Federal prevê em seu artigo 386 que o Senado conhecerá da declaração proferida em decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade total ou parcial de lei, mediante comunicação do presidente do tribunal, representação do procurador-geral, projeto de resolução de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ou seja, aqui estão os três métodos. Teve uma decisão e um caso que foi levado pelo Supremo. O Supremo, analisando aquele caso, declarou inconstitucional. Ou o Supremo comunica, o presidente do tribunal comunica o Senado, ou o Procurador-Geral da República comunica, ou um projeto de lei de resolução de iniciativa das Comissões de Constituição e Justiça que levam aquela matéria ao Senado. E essa atribuição do Senado, conforme eu já disse para vocês, é discricionária. Ele pode expurgar ou não aquela lei que já foi
tida como inconstitucional, mas não em uma via de controle concentrado, mas em uma via de controle difuso. Por quê? Porque aqueles efeitos foram intrapartes. Difuso, tenham bem isso, difuso, ele é intrapartes, o concentrado é erga omnes. Aí por isso que no controle difuso se comunica com o Senado Federal. Bom Senado, vamos facilitar nosso trabalho, ao invés de a gente julgar tudo isso de novo, entrar com uma DIN, entrar com a ADC, faz aí uma resolução, tira essa norma inconstitucional do nosso sistema. Aí o Senado ele pode cruzar os braços ou pode fazer o trabalho. O que acontecia no nosso Senado? Eu acredito que você não tem dúvida. Bom, o Senado nunca fazia nada. Aí veio a nossa emenda constitucional 45, onde a emenda constitucional 45 diz que nas questões constitucionais de repercussão geral, por isso que hoje nós temos que os advogados, vocês futuros advogados já estudaram isso, tem que botar o tópicozinho quando vocês fazem um recurso para o Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, analisando incidentalmente a inconstitucionalidade de determinada lei, porque isso aqui é através de controle difuso, o ato normativo poderá imediatamente, e respeitados os requisitos do artigo 103A da Constituição Federal, editar súmula vinculante, que deverá guardar estrita especificidade com o assunto tratado, permitindo que se evite a demora na prestação jurisdicional em inúmeras e infrutíferas ações idênticas sobre o mesmo assunto. Ao invés de esperar os que tinham a titularidade de entrar com a DIN e a ADC, as pessoas têm inúmeros problemas que levam ao judiciário, para se socorrer no judiciário, principalmente nas áreas da fazenda pública, que é abarrotada. Teve a decisão, foi declarada determinada lei ou ato inconstitucional, ao invés do Senado agora comunicar, aliás, não mudou, isso pode, isso aqui é uma outra previsão, é um plus. Ele comunicou ao Senado, o Senado nada fez. Aí vem vários julgamentos da mesma matéria, julgamentos repetitivos, da mesma matéria o tempo todo, e o Senado nada fazendo, deixando aquela lei tida como inconstitucional, ainda lá valendo. Aí, a emenda constitucional 45 de 2004 trouxe esta nova possibilidade. Tem repercussão geral, tem várias decisões sobre aquilo, tem que ter repercussão geral e várias decisões a respeito. Edita-se uma súmula vinculante, aí você já traz o efeito que seria intrapartes para todos, erga omnes. É até uma questão de economia processual e de justiça social, de justiça jurídica. Isso daqui. Este item aqui, você traz uma melhora na prestação jurisdicional. E assim, não mais será necessária a aplicação do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Qual é esse aqui? É o da comunicação para o Senado. Se antes havia muitas comunicações e nada era feito, hoje não precisa mais, porque se a matéria é reiteradas vezes decidida, tem que ser reiteradas vezes decidida, é matéria de repercussão geral, edita-se uma súmula vinculante, traz efeito erga omnes, que é esse mesmo efeito que era procurado com essa comunicação aqui para o Senado. Era levar um efeito intrapartes para todos, para trazer uma justiça e uma pacificação social. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade no controle difuso. Entre as partes, intrapartes, ela é ex tunc. Vou fazer um desenhozinho para vocês e um gráfico vocês vão sempre levar. Fica aqui, ó. Ex tunc, você faz assim, ó. É para trás. A lei, ela vai retroagir. Ela vai retroagir. A decisão, ela vai retroagir. Ex nunc, da nuca, da sua nuca. É para frente. É daqui para frente. Entre as partes, ela é ex tunc, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade, ela vai anular todos os atos. Declarado incidente, entretanto, a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo pelo Supremo desfaz-se desde sua origem, ou seja, ela vai retroagir, certo? Ela vai, ó, aí seria o que? Daqui para frente é ex nunc, daqui para trás é ex tunc, que é o caso que a gente está vendo. O ato declarado inconstitucional justamente com todas as consequências dele derivadas, uma vez que os atos inconstitucionais são nulos e, portanto, destituídos de qualquer carga de eficácia jurídica, alcançando a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, inclusive os atos pretéritos, com base nela praticados, ou seja, ela vai retroagir. A declaração de inconstitucionalidade é declarada inconstitucional, não é daqui para frente, entre as partes, no controle difuso, é entre as partes. Daqui para frente já são nulos, daqui para trás ela retroage. Ela tem um efeito ex tunc, ela retroage e declara nulo todos os atos que ela praticou. E até os outros atos decorrentes da sua nulidade.
Digamos que teve uma lei, aí teve um outro ato normativo, uma instrução normativa. Todos esses atos, eles são inconstitucionais, não só a lei, mas todos os deles decorrentes. Entretanto, como tudo no direito, a gente tem uma exceção. Essa exceção, ela tem os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Digamos que é declarada inconstitucional uma lei. Em regra, em controle difuso, intrapartes, entre as partes, ela vai retroagir, certo? Ela é ex tunc. Agora, digamos que essa declaração, a anulação dos efeitos já praticados, seja muito mais prejudicial do que a sua manutenção, não a sua manutenção, mas a sua, não vou nem dizer validação, mas vamos dizer, mais a manutenção dos efeitos até então praticados e a declaração de inconstitucionalidade daqui para frente. Isso acontece mais nos casos que a gente tem na fazenda pública. Às vezes é inconstitucional, mas vai ser muito mais prejudicial, principalmente para o cofre público, você dizer e trazer os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para trás, principalmente quando tem casos onde você tem o cofre público tem que restituir dinheiro para os contribuintes. Façam uma busca na internet, vocês vão ver várias decisões a respeito. A segurança jurídica e o dano que você vai ter vai ser maior do que você declarar daqui para frente. Então eles modulam. Todo mundo já ouviu falar, modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Isso é modulação, é uma modulação temporal. Você traz o que seria o efeito ex tunc para só daqui para frente. Ele vai ter o efeito ex nunc, ou seja, da declaração para frente. Eles podem modular. Será possível, no caso concreto, declaração de constitucionalidade incidental com efeito ex nunc, desde que em razão de ordem pública ou social. Que isso se chama, que está aqui no controle concentrado da lei, como modulação ou limitação temporal. É a modulação dos efeitos da decisão. Nessa modulação dos efeitos da decisão, eles trocam o que seria o efeito ex tunc da decisão de inconstitucionalidade no controle difuso com o efeito ex nunc. Você procurando uma ordem social. Tem vários casos quando você tem a fazenda pública em juízo, onde tem devolução de valores, onde o dano que vai ter ao cofre público, principalmente na época hoje que a gente vive de uma crise acentuada, não somente, hoje nossa crise é não somente fiscal, mas também política. A gente já ouviu falar até também em crise do sistema democrático, né, com várias tentativas de modernização do nosso sistema democrático, nosso sistema de eleição. Então, isso aqui é procurando uma segurança jurídica, uma pacificação social, porque às vezes o efeito que você dá correto vai ser um efeito muito pior do que a declaração in totum. Para os demais, o efeito é ex nunc. A Constituição Federal previu um mecanismo de ampliação dos efeitos da declaração incidental de constitucionalidade. Qual foi esse efeito? A gente tem lá da súmula vinculante. Assim, ocorrendo essa declaração, conforme já visto, o Senado Federal poderá editar uma resolução suspendendo a sua execução no todo ou em parte da lei o ato normativo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo, que terá efeito erga omnes para todos, porém ex nunc. Bom, é aquele caso que a gente viu do Senado que nunca ocorreu. É declarado no caso concreto reiteradas vezes a inconstitucionalidade, você comunica ao Senado, que pode ser feita pelo presidente do Tribunal do Supremo, pode ser feita pelo Procurador-Geral e também por uma resolução da Comissão de Constituição e Justiça. Foi para o Senado Federal, o Senado declarou, aleluia, declarou que determinada lei é inconstitucional. Esses efeitos serão para todos, porque foi declarado inconstitucional aquela lei, de acordo com o artigo da Constituição Federal, artigo 52, inciso 10. Declarou inconstitucional, só que o efeito para os outros que não tiveram as suas ações ajuizadas é ex nunc, daqui para frente. E também a gente teve a modernização, demanda constitucional 45, a súmula vinculante, todas elas também, ela vai ter o efeito ex nunc. Outro ponto interessantíssimo que nós temos é sobre o controle difuso de constitucionalidade e ação civil pública. Só que nosso tempinho para a pausa do café tá já batendo no limite. Vamos fazer essa pausa.